A inflação caiu para 0,47% em maio, segundo o IBGE, e desacelerou para 11,73% em 12 meses. Mesmo assim, o peso é gigantesco para os alimentos. Por exemplo, quando a gente olha os alimentos da cesta básica, subiram em 12 meses 67%. Enquanto isso, lá em Brasília, as discussões em relação ao ICMS dos combustíveis. O Senado debate o projeto que fixa um teto para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O relator Fernando Bezerra manteve o limite de 17% para compensação para os estados e está analisando a proposta, inclusive, dos governadores. Acho super importante a gente falar sobre a inflação no nosso país. A gente vai ao supermercado, vai à farmácia, vai à feira e a gente vê o que está acontecendo no país. A inflação que saiu agora de maio, divulgada pelo IBGE, mostrou uma desaceleração, 0,47%. Ela é abaixo da que veio em abril. Em abril veio 1,06%, ou seja, é a metade mais ou menos do que veio em abril, e 0,8% registrado em maio do ano passado. Então, ela é abaixo de maio do ano passado e abaixo de abril. Com o resultado do mês, o IPCA acumula um aumento de 4,78% ao ano. Esse é o acumulado do ano, menos de 5%. Mas quando a gente olha em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73%. E aí ela veio abaixo do que foi no acumulado do mês passado, de 12,13%. Mas quando a gente olha, por exemplo, na questão dos alimentos, que é essa reportagem nossa aqui, falando sobre os alimentos da cesta básica, aí se a gente vê o acumulado de 12 meses, 67% de alta. A reportagem aqui da Anaís Mota, a gente tem aqui, ó, uma alta dos alimentos. Aqui está a lista dos alimentos, ó. O café, o tomate, batata inglesa, açúcar, óleo, entre outros produtos. Quem está conosco para começar o nosso programa e falar de economia é ela, nossa colunista aqui, Carla Araújo. Olá, Carla. Boa tarde para você. Olá, Fabiola, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É muito curioso porque essa manchete de hoje, né, ela pode ser usada de dois lados. Se a gente olha pelo lado do presidente Jair Bolsonaro, a inflação cai, desacelera. Tem, por outro lado, o acumulado dos 12 meses. E aí, eu queria que você falasse para a gente qual é realmente a notícia. É uma boa notícia? Não é uma boa notícia? Como é que estão os bastidores políticos, inclusive, disso? Fabiola, está longe de ser uma boa notícia, porque o cenário, como a manchete mostra, tem essa questão dos alimentos que continua subindo. Hoje, inclusive, lá em Los Angeles, o presidente Bolsonaro, a expectativa é que ele faça uma participação ao vivo lá dos Estados Unidos, num fórum que está acontecendo da Associação Brasileira de Supermercados, e faça um apelo para que o setor ajude no combate à inflação, diminuindo os preços. Ele teve algumas reuniões com representantes desse setor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também essa semana se reuniu com esse setor, também deve participar desse fórum de alguma forma, e a ideia do Bolsonaro é pedir que os empresários ajudem ele, reduzam as margens de lucro, enfim, tem toda uma negociação em relação a isso, mas o problema da inflação é um problema que é o centro do problema eleitoral do Bolsonaro, porque atinge todo mundo e principalmente as pessoas menos favorecidas, os mais pobres, que sentem isso de uma forma muito significativa. E comida, Fabiola, quando a gente fala de comida, todo mundo precisa comer. E o preço dos alimentos em alta, como mostra essa reportagem do UOL, interfere em muito. O Bolsonaro está muito preocupado, muito estressado com a questão da inflação e com a questão dos combustíveis, como você também já mencionou aí nas chamadas. São dois problemas que são de difícil solução. No caso dos combustíveis, o que o Congresso está fazendo, a pedido aí também do presidente Bolsonaro, de discutir PECs, que são propostas de emenda à Constituição, ou seja, mudança na legislação em ano eleitoral, avaliando o ambiente político, por mais que o discurso político de todos, não só do governo, como da oposição, é que todo mundo quer baixar imposto, obviamente, ninguém vai falar em ano de eleição que é contra baixar imposto. Mas no caso dos combustíveis, toda essa matemática,
todas essas negociações que estão sendo feitas têm um problema muito sério, Fabiola, porque não há como garantir que todas essas medidas, o governo pode compensar estados que abram mão da arrecadação, pode tentar fazer uma série de medidas para colocar dinheiro ali, subsídios até, que também está em discussão, mas isso não garante que os preços baixem na bomba, ou seja, pode ser que não chegue na ponta, então pode ser que não tenha um apelo efetivo. A gente vai conviver com esse fantasma da inflação, que já não é de hoje, provavelmente esse ano todo tem essa sinalização agora desse mês, mais do mês passado, mas a tendência, como você mostrou, ainda é de uma inflação alta, pode ser não ser em alta, mas ainda é muito alta, e em produtos, como a gente colocou aí, que é alimento. Então, é uma coisa assim, é uma equação bastante complexa. A gente tem que ver o que o presidente Bolsonaro vai falar e tem a expectativa, né, dessa fala. Ele está nos Estados Unidos, mas já se comprometeu com o Fórum da Associação dos Supermercados de participar. Tem que ver se ele vai... o pessoal lá esperava que ele fizesse algum tipo de anúncio, mas, pelo que eu entendi, ele vai fazer um apelo para que os empresários baixem os preços. Então, assim, é o presidente tentando fazer de tudo, mas, assim, pelo menos mostrar que está tentando, mas são medidas de difícil resultado imediato, né? Carla, a gente sabe que essas notícias econômicas, elas são usadas nessa pré-campanha eleitoral, já estão sendo usadas, né? Há muita disparada aí de mensagens sobre a questão econômica, falando assim, olha, a situação econômica do Brasil não é o que a imprensa coloca todo dia, né? Os bolsonaristas falam isso, apoiadores do presidente Bolsonaro. Agora, tem essa notícia da queda da inflação nesse mês. O que eu te pergunto, Carla, e até você conversando muito com os economistas e até com integrantes do governo, essa queda da inflação em maio agora, ela tem a ver com alguma ação do governo Bolsonaro? Quer dizer, eles fizeram alguma coisa para que essa inflação caísse? É um fluxo normal? Já era esperado? Qual foi o motivo dessa queda? Então, Fabiola, a gente vendo aqui o resultado desse mês de maio, o maior impacto vem vem de transportes, passagens aéreas. Não tem uma questão que possa explicar, olha, o governo baixou isso aqui e aí já tivemos um resultado. Tem uma questão aqui também que a gente pega de habitação. São itens que não necessariamente têm resultado de ações diretas. Agora, o governo, o ministro Paulo Guedes, tem dito, e repete isso, já não é de hoje, que a gente está num momento de aceleração econômica, enfim, que a atividade vai voltar. Eles tentam pregar um discurso otimista, mas aí, de novo, do outro lado, a gente também, o próprio ministro Paulo Guedes, nessa semana, quando eles fizeram o anúncio dos combustíveis, colocou ali que o Brasil pode gastar, que o governo pode vir a gastar nessa questão das PECs de renúncia fiscal, de 25 a 50 bi, está na ordem de 40 bi. Então, o governo vai acabar gastando mais dinheiro, não tem nada concreto que, olha, o governo fez isso e aí por isso tem esse resultado. Não me parece ter essa conexão direta. Acho que é mais uma questão de mercado, de alguns setores específicos, enfim, não é resultado de uma ação, né?